you fucking fight back. Em relação ao humor de torcedor, é sempre difícil a gente fazer algum tipo de afirmação, né? Porque, é claro, é muito variável, mas o que dá para dizer é que esse é mais um jogo em que o Vasco não jogou mal, longe disso, em que o Vasco poderia ter conseguido um resultado melhor e se conseguisse empate ou até uma vitória sobre o Flamengo, dado o equilíbrio do jogo, especialmente a balança de oportunidades no segundo tempo, não haveria injustiça. Então isso aconteceu com o Vasco. Se eu posso lembrar aqui, nos jogos contra dois dos melhores times do campeonato, contra o Palmeiras aqui em São Paulo e hoje contra o Flamengo. E certamente mais, mas esses dois jogos eles falam mais por causa da capacidade do adversário e daquilo que todo mundo pensa que pode acontecer quando uma equipe vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque e um clássico com o Flamengo no Maracanã. Ainda mais o Flamengo tentando recuperar seu bom momento, aparentemente recuperando sim, de fato, seu bom momento com a comissão técnica que acabou de chegar e conseguiu a segunda vitória em 2 jogos. Mas o Vasco deu muitos problemas ao Flamengo, o Vasco teve muita iniciativa, teve coragem, teve organização, se defendeu bem, criou chances, perdeu chances e perdeu o jogo em um lance. Um jogo que teve no seu trecho final uma situação completamente aberta em relação a quem seria o vencedor e poderia ter sido qualquer um. Mas isso contenta, isso satisfaz o torcedor que olha para a tabela e vê o Vasco hoje na zona do rebaixamento? Não, eu acho que não. Porque, como vem se dizendo há muito tempo, a situação na qual o Vasco se colocou era tão ruim e tão complicada em termos matemáticos que o salto tem que ser muito grande para o Vasco atingir essa tranquilidade. Até 2 rodadas atrás, não havia nenhum time nessa faixa da tabela lutando para escapar que estava jogando mais do que o Vasco. E os resultados acompanhavam essa impressão, essa ideia. Você nunca pode dizer assim, não vai cair, ou vai. Você pode dizer isso dos 2 últimos, eu creio. Os demais, eu não consigo ter essa visão. Mas o Vasco passava a impressão de ser um time que, com a volta de São Januário, o ambiente que foi criado lá, as atuações do Vasco, etc. E hoje não jogou mal. E não dá para falar não mereceu perder, porque não houve nada de injusto na vitória do Flamengo. Mas se essa bola aí que desviou e entrou tivesse saído e o Vasco, numa das suas oportunidades, conseguisse um gol, a gente estaria falando aqui sobre uma vitória perfeitamente justa também. Foi além de tudo, não queria deixar de dizer, foi um excelente jogo, como entretenimento, como demonstração do futebol brasileiro em relação à presença de público, ambiente no estádio. Só faltou o gramado, né? O gramado é um problema desse estádio já há algum tempo. Surpreende, mas infelizmente. E aí faz parte também da discussão, né? Porque tem 2 times jogando nesse estádio, eventualmente haveria um terceiro, né? Dependendo das decisões e de como essa situação pode ser solucionada. Eu sempre fico com a mesma pergunta. Eu queria que alguém me mostrasse um estádio no mundo onde o futebol é importante, como aqui no Brasil, em que 3 times jogam. Eu quero que alguém me traga isso e como é a situação do gramado. Mas tudo bem, essa é uma outra conversa. Um grande jogo, ótimo jogo, emocionante até o final, aberto, bem jogado, bem disputado. O Vasco já teve muito mais problemas do que tem agora, né? Ele tinha um problema do abismo matemático. Houve um momento desse campeonato, claro que com muito mais rodadas a se disputar, mas a situação do Vasco era desesperadora na virada do turno, quando o seu técnico fala não vai barrar. E tinha o problema, que são os 2 problemas de todo mundo nessa situação, é a matemática e o futebol. O Vasco tinha um abismo matemático e não mostrava futebol. Isso. Hoje esse abismo não existe. E o futebol está aí. E o futebol do Vasco está aí. E professor, até essa questão do futebol, né? É muito louco porque foi um Vasco que ele chega, o Ramon Dias chega e ele constrói muito como é a lógica, pelo menos ela faz sentido para mim. Primeiro você estanca, para de tomar gol, organiza, arruma a casinha lá atrás e aos poucos você vai soltando. E você vê o trabalho do Vasco realmente se desenvolvendo. Porque quem olhava para esse confronto hoje pensava, o Flamengo vai ficar com a bola, o Vasco vai, que nem contra o Fluminense, que nem nos outros clássicos, sair rapidinho e tentar dar uma estocada, machucar o adversário. Não. O Vasco hoje, e até rolou até isso no ex-Twitter, que eu falei, tava uns 20 minutos de segundo tempo, eu falei, gente, independente
do resultado que aconteceu hoje, e aí foi uma boca meio maledita, porque eu falei saiu o gol do Flamengo. Pelo amor de Deus, Renatinho? Falei, independente do resultado, esse já é um Vasco numa outra fase de construção dessa comissão técnica. É um Vasco que coloca a bola no chão, que joga, de um treinador que teve sacadas hoje, muito importantes, porque assim, ele se ligou que no jogo anterior o Payet pelo lado não estava rolando, e aí, hoje ele ia ter o Payet para pegar só o Wesley, que é uma fumaça, o moleque não para de correr um minuto. O que ele fez? Ele mudou toda a estrutura do time, ele colocou o Paulinho Paula lá do lado direito como um ponta volante, com o Ayrton, que muitas vezes trabalha um pouco mais por dentro, e trouxe o Peck, que é um operário, um trabalhador, um moleque que deixa tudo dentro de campo, e deixou o Payet fechando a dupla de volantes do Flamengo. Ficou o Payet e o Praxedes pegando o Thiago Maia e Pulgar. Então, a gente está falando de um treinador que, de verdade, quando chegou eu falei, é um cara experiente, eu escutava dos argentinos, é um cara que vai tentar mudar e tal, mas assim, você vê conteúdo também no jogo, você vê a preparação para uma partida. Porque você mudar, a gente está falando de uma mudança, você não troca jogadores, mas você troca um funcionamento de uma estrutura de 3 atletas. Que é muito relevante para uma equipe de futebol, de um jogo para o outro, você mudar a posição, função de 3 atletas. E faz isso e faz bem. O Vasco, ele teve o seu grande momento de baixa foi os 15 minutos finais do primeiro tempo, que baixa um pouco a intensidade. Agora, é um time que compete, eu vou te falar, o Vascaíno, acho que desde a chegada desse time, acho que ele tem orgulho, é um time que compete, é um treinador que consegue mobilizar, e ele é muito bem com as palavras, o Ramon vai muito bem. Você vê o compromisso dos jogadores, né? Alguns com pouquíssimo tempo de clube, como o chegaram de Europa. O próprio país. Sim. Fez uma janela hoje, cada vez que ele pegou na bola, alguma coisa boa aconteceu. Então, mas essa janela seria competente de acordo com o que o André falou, se esses caras estivessem dispostos. Porque assim, ninguém questiona a qualidade do Payet, a trajetória de um Medel, por exemplo. Pô, o Medel tem uma trajetória... Agora, esses caras iam vir aqui pra... É mais que uma janela de jogadores, mas não dá. É uma janela de homens, né? É isso, no sentido profissional da palavra. Verratti deu uma outra... Isso. O Verratti é tudo que a gente achava que o Pedro Raul fosse. Né? O próprio Medel, a experiência, o Paulinho surpreendendo os melhores. Pra mim é o melhor jogador do Vasco. E o Payet, que é um cara fora, né? Hoje o primeiro tempo percebe que ele sobra no futebol brasileiro. Claro, nas limitações físicas, da idade, mas ainda é um cara que você dá a bola, ele consegue fazer o gol da vitória contra o Fortaleza ali, do jeito que fez. O Vasco não tinha um jogador assim no primeiro turno. O torcedor do Vasco, embora vendo o time na zona do rebaixamento, né, ele olha para frente e tem uma perspectiva positiva pelo que o time está apresentando, pelo que o time está jogando. E o torcedor do Flamengo, Berner? Porque esse aí o Tite chegou, 2 vitórias contra o Cruzeiro, no clássico contra o Vasco. O time agora está a 9 pontos do líder do campeonato. O Botafogo deu uma tropeçadinha em casa nesse jogo confuso, que faltou luz e tal, foi completado hoje o jogo. Que jogo? 1-1 com o Atlético Paranaense. Foram 2 e não foi nenhum. Exatamente. Já acabou esse jogo? Eu não entendi muito bem. Acabou, empatou. Qual a perspectiva desse Flamengo do Tite? Você já vê diferença em apenas 2 jogos? Já é um Flamengo diferente daquele do Sampaoli? Assim, eu acho que o Flamengo está passando por uma grande peneira. Porque o time do Flamengo era um time que os jogadores tinham a posse do elenco, né? Alguns jogadores. E eu nem acho que eles conversavam, olha, nós vamos fazer isso. Não. Era uma coisa que fazia os jogadores serem tão grandes, que qualquer técnico ficava em situação desconfortável quando ele tinha que tomar algumas decisões. Por algum motivo, depois da chegada do Tite, isso tem a ver com o tamanho do Tite, mas acho que também tem a ver com a campanha do Flamengo e outras questões. Essas primeiras 2 partidas mostraram jogadores com uma outra postura. E qual é a grande questão? Ninguém duvida que o Arrascaeta pode resolver jogos com a bola, né? Que o Gerson resolve jogos com a bola, né? Que o Pedro resolve jogos com a bola. O Pedro, muitas vezes até desanimado, até a chegada do Tite. A questão, outros jogadores, a questão é o que eles fazem sem a bola. Sim. Né? Como eles se comportam quando eles não jogam, ou quando eles jogam só uma parte do jogo, quando eles saem de campo ou quando eles começam no banco de reservas. Está posta uma situação, para mim, muito clara, em que o treinador toma o controle do elenco. A diretoria dessa vez não vai deixar a coisa mudar, independentemente de resultados, porque ela tem uma eleição no final do ano que vem,
E ela precisa, para ganhar a eleição, de um trabalho estável e de resultados, e ela tem um treinador que é capaz de fazer a reformulação que o elenco precisa. O treinador está entendendo ainda, e eu tenho certeza que a gente não sabe tudo que ele precisa fazer para o Flamengo ter um elenco capaz de entregar o tipo de jogo que ele quer no ano que vem. E por isso eu falo que os jogadores estão se apresentando por uma grande peneira, principalmente os jogadores mais renomados. Sim. Principalmente os grandes jogadores, os jogadores históricos do Flamengo, que continuem ou não no elenco na próxima temporada, continuarão sendo jogadores históricos, enormes, campeões de Libertadores, campeões brasileiros, campeões de Copa do Brasil, jogadores que têm uma marca muito pesada no clube, mas não significa que eles vão ser jogadores que o clube precisa no próximo ano. E eles precisam mostrar para o treinador, caso queiram ficar no Flamengo, caso essa seja a prioridade desses caras, que eles servem para isso. E eu vejo uma postura diferente nesse aspecto. Um time taticamente ainda com problemas. O jogo aberto, como foi hoje, em muitos momentos, não é um jogo do time do Tite. Não é um jogo que o Tite gosta. O Tite gosta de um time que marca bem e ataca bem. O time hoje não marcou bem, deu muito espaço para um Vasco, que hoje é mais bem treinado. Obviamente que o treinador está lá mais tempo, mais preparado que o time do Tite. O Tite mal teve tempo para fazer as coisas. Uma janela de transferência, uma janela de data FIFA. Sim. 2 jogos, né? Jogos que eram jogos razoavelmente perigosos, né? Um clássico hoje contra um time bem preparado, em alta, como vocês disseram aqui, eu concordo totalmente com o que vocês falaram sobre o Vasco. E aí o Flamengo, o ano que vem, tem a perspectiva de ser uma equipe capaz de ganhar qualquer coisa que vai disputar. Esse ano a briga, por enquanto, é para ficar com uma vaga direta na Libertadores. Tem que olhar o que o Botafogo vai fazer, tem que ver o tamanho da evolução da equipe nesse ano. Por enquanto, a perspectiva de vaga direta na Libertadores. Se ela mudar ao longo da competição, nas últimas 10 rodadas a gente fala, mas se eu falasse que hoje a perspectiva é do Flamengo ser campeão, eu estaria jogando para a torcida. Pena, essa peneira que você detecta, então Peneira... não é uma peneira técnica, como pode estar imaginando o torcedor, é uma peneira de empenho, né? Sim. E de capacidade física de entregar o jogo. Né? Isso. Por exemplo, o Gabigol tem ficado na reserva. Tudo bem, porque joga o Pedro e Gabigol, o Tite falou, até dá, mas acho que ele falou politicamente, e acho que algumas vezes... Eu falei que não ia. Lembrando que o Bruno Henrique vai ficar, hein? Algumas vezes... O Bruno Henrique vai ficar. Outra boa notícia. Algumas vezes é possível que eles joguem juntos, mas constantemente é improvável, a não ser que o Gabigol passe a ser um jogador que nunca foi, que vai jogar de lado de campo, que seja capaz de marcar avanço de lateral, fechar espaço, jogar por dentro quando é necessário. Ele precisa se reinventar. Com Jesus como jogador. ele não chegou perto disso? Não, era outro jogo. Era outro jogo. Eu acho que ele entregava. Não, é outro jogo. É um jogo de pressão, de bola, um jogo físico, intenso, que esses jogadores não conseguem mais fazer hoje em dia. Mas ele estava nessa. E ele é jovem, ele é um jogador jovem. Ele pode Mas para esse jogo funcionar, o Bruno Henrique precisa fazer também, o centroavante precisa fazer, o Arrascaeta precisa fazer. O Arrascaeta é outro. O Arrascaeta é um jogador que eu tenho dúvida. Tecnicamente, eu acho que num ranking aí, eu acho que é o sem bola. E não sem bola também, extra-campo. Muita coisa. Mas muita lesão. Joga muito, tá? Muito. Você tá aplaudindo aqui. O William perguntou como está o torcedor do Flamengo agora, né? E assim, a mesma dificuldade que existe para falar como está o torcedor do Vasco, porque né, cada um é cada um, mas eu vejo uma boa possibilidade da torcida do Flamengo, após essas duas partidas com o Tite e o time atuando como atuou e os jogadores se comportando como se comportaram em campo. Você vê depois dos gols, né? Hoje tem uma imagem linda do Rossi comemorando o gol do Gerson. O Rossi é um jogador de pouco tempo de casa, né? Ele foi contratado, mas ele só chegou depois. Havia uma dúvida porque o treinador era um treinador que exige dos seus goleiros o jogo com os pés, e o Rossi não necessariamente tem isso como um ponto forte, mas aí hoje ele é o goleiro titular. O Tite tem uma outra ideia de futebol. O Rossi fez uma grande defesa hoje num lance de cabeça dentro da área, e ele comemora o gol do Gerson de uma maneira efusiva. Isso pode ser particular, o jogador argentino é uma outra coisa, mas também, se o clima estivesse horroroso, eu não sei se seria assim. Acho que esses pequenos sinais, eles não garantem nada, mas eles ajudam a compor um cenário. Então acho que o torcedor está esperançoso, porque hoje, após essa rodada, o Flamengo já se aproximou 2 pontos, ele está longe ainda, mas uma coisa Será que dá, André? Então, uma coisa não dá para responder, mas a gente vamos falar sobre muito do Botafogo. Vamos falar sobre olhares, ângulos. Uma coisa é o Botafogo, que também ninguém sabe
se isso vai acontecer ou não, começar a perder pontos de novo, como aconteceu no período do Bruno Lage, e a equipe que se aproxima é o Red Bull Bragantino. Outra coisa é, a equipe que se aproxima é o Flamengo. É totalmente diferente em termos de como o time que está se sentindo perseguido administra essa situação. Se for o Flamengo, é um tipo de medo. Se for o Red Bull Bragantino, eventualmente até o Palmeiras, por causa da diferença de rivalidade, é uma outra coisa, eu imagino, muito mais tranquila, ou menos intranquila, porque não é fácil. Então eu acho que o torcedor do Flamengo, nesse momento, ele está percebendo o seu time sendo resgatado do ponto de vista competitivo, numa temporada que até agora foi muito ruim. E está todo mundo olhando para frente. Concordo com o que o Vitor disse a respeito dessa peneira, desses testes, entre aspas, né? Vai lá fazer um teste. Não é exatamente assim, mas existe essa necessidade de se mostrar, né? Pensando no ano que vem. Mas acho que tem uma coisa que é, o Dorival, quando assumiu para resgatar a temporada do ano passado, não era uma experiência. Ou a coisa funciona agora ou nós vamos perder o ano. Ninguém sabe o que vai acontecer em 23, ele não ficou, mas vamos nos comprometer aqui. O Vitor Pereira era uma experiência, o Paulo Souza era uma experiência, o Domenech Torren era uma experiência. Muito. O Rogério Ceni não, se o ano não terminar bem, nós vamos nos perder aqui e não vai ser bom para ninguém. O Tite também chega numa situação mais para frente, claro, do que o Dorival, mas ele chega pensando em 24 e está muito claro para todo mundo que trabalha no Flamengo que não é uma experiência. Ele estará lá. E quem quiser estar, já sabe que será com ele. E eu vou te falar, até por isso a negociação foi tão demorada. Porque o que pegou na negociação não foi quanto vai ganhar, quanto não vai. Eram garantias também de que tipo de contexto ele ia ter para trabalhar. Isso. Pelo que ele seria cobrado. Ele seria cobrado para 2023. Claro. Você já enxerga assim, até no Sport Center eu mostrei algumas coisas que você já tem característica de Tite, Mas, Renato, faz todo sentido ele também estar pessoalmente interessado em jogar Libertadores do ano que vem, porque senão não é um calendário que um técnico como ele quer ter. Sim. Certo? Claro. Não pode não estar nessa competição, e esse é o primeiro objetivo do Flamengo, estar na Libertadores de 2023. Veja a que ponto a coisa chegou. E hoje o Flamengo abriu acima do quinto colocado 7 pontos. Ele pode conseguir mais nesse próprio Campeonato Brasileiro. É improvável, mas ainda há pontos suficientes para acontecer. Ele precisa virar vantagem. Vale lembrar, porque são 9 pontos de diferença, mas o Botafogo tem 18 vitórias contra 14 do Flamengo. Já são 10 pontos na realidade. Restando 30 em disputa. Assim, eu acho que... É muito difícil. É difícil, e a situação do próprio Tite, ela é confortável hoje para o trabalho. Porque ninguém está esperando o título. Exatamente, ninguém está esperando, e eu digo mais, eu acho que poucos treinadores no mundo não conseguiriam colocar o Flamengo no G4, cara. De verdade, a gente sempre fala muito disso. Existem jogos onde a exigência pro Flamengo é também coletiva. O Calçade fala muito isso, eu concordo muito com ele quando ele fala isso. Que 90% dos jogos no ano, o Flamengo, pela sua pura qualidade, ele pode ganhar os seus jogos até sem saber como ganhou. As grandes exigências do Flamengo na temporada já foram, e o Flamengo não conseguiu passar por elas, porque não tinha coletivamente um time ajustado. Hoje ele tem um treinador que, como disse os amigos, está tateando tudo que ele está vendo. Obviamente é um cara que, por todo esse período que estava na seleção brasileira, automaticamente assistia muito esse Flamengo. Acho que tem essa vantagem que eu não ouvi ninguém falar, mas o Tite, ele tinha obrigação de assistir muito o Flamengo. Não é que ele chegou num time que ele não via muito. Se eu for convidado para assinar com um time da MLS, eu vou ter que passar umas noites assistindo. Ele viu bastante. Ele viu bastante. Faria, né? Quem que eu vou levar, quem que eu não vou, que tipo de comportamento eu gosto desse, eu gosto daquele. Então agora ele vai estar tendo a questão do dia a dia, que é outra coisa muito diferente também. Você pergunta pra qualquer treinador. Mas acho que essa é a grande interrogação. Então ele tá pegando o dia a dia. E assim, estruturalmente, uma coisa que me chamou a atenção hoje. O Flamengo deu muito espaço, mas a partir do momento que o Flamengo fez 1-0, o jogo ficou mais controlado. E aí isso já é Tite puríssimo. Ele já trocou seus pontas, os pontas entraram com o gás lá em cima, fechando os lados muito bem. Pra mim foi o pior momento do Vasco no jogo. O Vasco, quando precisou ir atrás, ficou muito na base do cruzamento e tal, porque realmente já foi um time que estruturou melhor. Então acho que nesse sentido, eu não tenho dúvida alguma que se o Tite não tiver
problemas e outras questões, eu acho que o Flamengo ano que vem, já disse aqui algumas vezes, o Flamengo contratou o melhor treinador brasileiro que existe hoje no momento. Ele tem a vantagem porque todos os títulos já foram perdidos, né? Outros perderam os títulos por ele. Se o Flamengo não for campeão brasileiro, alguém dirá que o Tite perdeu esse título? Ele não tem nada a perder. Não. Agora, e se ele ganhar, ele vai ser se ele ganhar 12 jogos, assim, ele vai ser o... Ele tem um chão, né? Que é a Libertadores do ano que vem. Isso o Flamengo, não só o Tite, realmente como pessoa física, para ele vai ser uma decepção não disputar a Libertadores. Mas o Flamengo é um time que precisa estar na Libertadores do ano que vem. Isso está muito bem encaminhado. Vaga direta. Vaga Pra direta, poder vaga temporada. direta. Naquele jogo você está fisicamente. Porque o começo dessa temporada diz muito sobre o Flamengo desse ano. A gente esquece do qual foi atípico. Precisou estar no nível de competição muito alto, muito cedo e não estava. E esse negócio do Vasco não ter merecido perder, embora o Flamengo tenha todos os méritos em ganhar, é bem do trabalho do Tite, né? Quantos jogos na caminhada Essa do vitória, Tite, é isso. Você tem essa... E isso pra mim é a primeira cara de Tite desse time. Fora aquela coisa de todo mundo saber o que tá fazendo ali, sabe? O Flamengo não tinha isso. Flamengo na saída de bola sai com bastante gente, a gente fala essa saída sustentada. Isso no começo de trabalho vai estar muito claro. O Tite, se ele perder a bola, ele não quer ter muita gente à frente da linha da bola. Ele quer ter um tipo de... Isso eu já vi no primeiro jogo. Aos poucos as coisas vão saindo, ele vai soltar um a mais, vai soltar os dois volantes, Thiago e Pulgar, são dois jogadores mais presos, você não vê nenhum deles pisando na área. Sabe por quê? Porque você fazer um bom trabalho, você precisa construir alguma coisa. Você construir alguma coisa ganhando sem ninguém te encher no saco, é muito mais fácil. Construir com derrotas, arrumar com derrota, não dá. E é uma pessoa, né, assim, tem que lembrar que existe um fator confiança e aquilo, né, a quantidade dessa confiança que uma pessoa deposita no próprio trabalho, quanto mais jogos assim ele ganha, e ele ganhou assim. Quantos jogos pelo Grêmio, pelo Inter, pela seleção, pelo Corinthians, pelo Palmeiras, por todos os clubes onde ele... Quantos jogos assim, parecidos com esse, em termos de dinâmica, ele ganhou? Mas assim, foram incontáveis. E quanto mais ele ganha jogos assim, mais ele tem certeza absoluta que ganhará outros. Verdade. E ganhará mesmo. Oh, will you fucking fight back?